Ei, caros alunos, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Então, se você ainda não assistiu uma aula minha, prazer, me chamo Rafael Bronísio e aqui é nossa área de membros. Obviamente, um pedaço vai para o YouTube, e para as redes sociais também, né? Mas vocês têm o privilégio de ter a aula na íntegra. Então vamos lá, o nosso tema hoje está quentíssimo, que é o rosto do ontem, do hoje e o do amanhã. Então é interessante, eu vou mostrar para vocês a morfologia facial, como que sofreu mudanças e como ainda vai sofrer muitas pela frente. Então, essa modificação adaptativa, conforme o ambiente, educação, desenvolvimento sociocultural. Então, essa modificação, o advento da internet, fazendo com que tenhamos hoje multi-informações, tudo isso tem culminado em uma exigência de transformação morfológica, tal como já vem acontecendo. Então essa imagem aqui ela já mostra, né, uma certa modificação do ontem, do hoje e do amanhã. Mas para iniciarmos, eu gostaria de pedir a você que quando tivesse um tempinho, estudasse um pouco mais sobre a taxonomia humana. O que é taxonomia? É como se fosse a sistematização dos grupos de organismos biológicos. Então, cada espécie tem a sua linhagem, certo? E todas elas seguem como se fosse uma ramificação partindo de um mesmo lugar e se expandindo. Ah, Bronísio, está muito confuso isso. Não tem problema. Eu vou explicar melhor para vocês. Aqui, por exemplo, nós vemos um caminho evolutivo. Então, por exemplo, na taxonomia, os seres vivos são divididos por reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, enfim. Então, por exemplo, quando nós falamos que o homem é um animal, né, só que um animal racional, porque raciocina e pensa, aprendemos isso lá na escolinha. Então, é porque nós fazemos parte desse reino, olha. O reino animal, da mesma forma que o chimpanzé, que o gato, que o cão. E assim vai. Outra coisa, a gente sabe, por exemplo, somos mamíferos. Né? A gente nasce, a gente é amamentado. Somos mamíferos. Então, olha que interessante. Estamos num segmento paralelo, porém na mesma classe. Aí vem, primata e primata do chimpanzé e o homem. Aí depois aqui, o gato e o cachorro já são carnívoros. Aí quando você desce aqui para a família, você vê que já muda. Quando desce para gênero, você vê que muda. Até que chega nas espécies. Então eu particularmente, eu sou criacionista, não sou evolucionista. Eu não creio que o homem veio do macaco. E estudando um pouco esse conteúdo, não é minha especialidade, mas eu percebi que não é que o homem veio do macaco. Vieram todos de uma mesma vertência. Mas, então quer dizer que o gato também veio do macaco? Não, você vê aqui que tem uma fluência aqui. Então não é que um veio do outro. Houve um desenvolvimento paralelo. Né? A não ser que tenha alguns cientistas que falam que houve uma mutação genética e tal. Eu não tenho base para discutir sobre essa mutação genética e nem é o foco principal aqui. Mas o principal é essa linhagem aqui. Então até que chega a parte do gênero Homo. É aí onde surge aquele monte de fósseis que foram descobertos em escavações vamos dizer assim, de humanos, né? De humanos, dos quais muita diferença do crânio, vou mostrar aqui para vocês já, mas de acordo com toda essa ordenação aqui de classe, ordem, família, trazia característica para o mesmo apontamento. Então, você vê, se você fizer uma pesquisa, tem
o Australopithecus, aí tem o Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal. Nós somos o Homo sapiens. Sapiens vem de saber, ou de ter a ciência, alguma coisa assim, dentro desse contexto. Então, o nosso objetivo aqui principal é percebermos que houve uma modificação morfológica do crânio nesse passar do tempo, né? Isso por conta de uma necessidade de adaptação ambiental para que a sobrevivência fosse garantida. Inclusive, pessoal, esse foi o grande erro de Lombroso, né? Lombroso, não sei se você já ouviu falar, ele foi um médico psiquiatra, cirurgião, higienista, antropólogo, enfim, foi um cientista, e ele quis identificar características, né, de pessoas delinquentes e pessoas com distúrbios mentais. Ele queria verificar se a conformação do crânio tinha alguma influência nisso. E com isso, pessoal, ele criou uma espécie de determinismo, onde ele, utilizando a palavra atávico, ele queria dizer que o criminoso já nascia criminoso e não teria jeito para ele. Nasceu criminoso, vai morrer criminoso. Só que ele não contava com a questão do desenvolvimento cerebral, ele não contava com a questão da educação, o contexto que a pessoa estivesse vivendo, o clima que a pessoa estivesse vivendo, nada disso foi considerado. Da mesma forma, preciso dizer que ele não focou somente no crânio, ele verificou outros pontos, como tatuagem e outros elementos mais que não vêm ao caso aqui agora. Mais para frente, qualquer coisa fala comigo que eu faço um vídeo especificamente sobre ele. E foi ele que criou a escola positiva, foi considerado praticamente a primeira escola de criminologia, né? Então todo mundo que vai estudar alguma coisa sobre criminologia, com certeza vai ouvir falar de Lombroso. Deixa eu abrir outro parênteses aqui. Eu às vezes ouço pessoas que se dizem especialistas em determinadas áreas querer bater na fisiognomonia, dando como argumento Lombroso. Isso é determinismo, é lombrosiano, estão ressuscitando Lombroso. Então, essa pessoa ela pode ser especialista na área dela, mas quando ela cita isso, ela está provando para mim que ela não entende nada de fisiognomonia e não entende nada de análise facial. E eu, por exemplo, quando eu vou criticar ou bater em uma área, eu tenho que primeiro ter noção do que se trata. Porque Lombroso não tinha nada a ver com fisiognomonia, era um estudo totalmente paralelo, talvez se aproximasse muito mais da frenologia, que vem um pouquinho antes de Lombroso, ou ali próximo, mas que tinha uma série de estudos baseados também na craniometria. Então, dependendo da proeminência um lado, se um lado era mais baixo, um lado mais alto, eles então conseguiam identificar características da personalidade e da vida da pessoa num todo. Então, isso é outra história.